Provavelmente você já teve algumas dúvidas em como modelar a arquitetura do seu projeto, seja por domínio, core, shared, features. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Tem muitas formas como a gente consegue estruturar um projeto. E eu recentemente venho trabalhando bastante aqui na infra da Code Dimension e tenho implementado uma arquitetura, né, que não é tão nova assim, mas que realmente está revolucionando a forma como eu trabalho, que é justamente organizar por domínios e também em camadas, usando principalmente Nnex com Angular. E eu quero te mostrar isso nesse vídeo. Bora lá. Essa estrutura Core Feature Shared, que geralmente ela é meio problemática para projetos que tendem a ficar grandes, tá? No caso, realmente escalar a um nível bem grande, assim. Então, quando você começa a ter muitos módulos, começa a ter muito compartilhamento de recursos, fica bem inchado essas pastinhas aqui, essa estrutura, e fica também difícil de você validar se os relacionamentos estão corretos. Alguns dos problemas que eu vejo é justamente na questão de limites bem definidos. Ou seja, eles ficam só a níveis de pastas, ou seja, limites seriam basicamente quando começa um domínio, termina e começa outro, né? Quando você só tem as pastas delimitando isso, fica muito fácil burlar, porque basicamente não tem validação. Então, quando uma pessoa entra na sua equipe e tudo mais, você tem que fazer toda a parte de onboarding e não necessariamente significa que a pessoa vai fazer tudo certo já de primeira, leva algum tempo. Então, quando você tem uma tooling, né, ferramentas que te ajudam a validar. O ESLint com os seus plugins, né? Eu vou mostrar nesse vídeo também. O NX Bounders, que é um plugin bem legal ali para o ESLint e permite a gente ter esse tooling que ajuda a gente a fortalecer esses limites, no caso. Então, sem essas ferramentas de validação, a estrutura tende a ficar mais quebrada com o tempo e o projeto tende a ficar confuso também, porque muitas pessoas podem entrar no projeto, geralmente empresas de qualquer nível, pequena ou grande, têm uma rotatividade relativamente alta, tá? Principalmente aqui no Brasil. Então, é difícil a gente fazer um onboard e a pessoa já saber como trabalhar. Então, quando você não tem ferramentas que te ajudam a validar e principalmente bloquear alterações nos lugares errados, é difícil a gente manter, né, o projeto escalável e organizadinho ao longo do tempo. Ok, para projetos pequenos, aquela arquitetura, né, aquela estrutura de pastas Core Feature Shared funciona bem, justamente porque você tem uma simplicidade e uma organização juntas e fazem com que o projeto funcione bem, não fica aquela bagunça como era uns anos atrás. Mas, quando você precisa criar um negócio mais modular, principalmente orientado a domínios e tudo mais, fica difícil aquilo. Porque você, querendo ou não, está remando contra a maré. E agora eu quero te mostrar uma arquitetura que eu venho usando aqui na infra da Code Dimension, que justamente está me ajudando muito a definir o domínio bem específico, com tooling, tudo certinho, inclusive construir uma codebase full stack usando Angular, Nest, por aí vai. Vou mostrar agora. A ideia basicamente, então, é a gente isolar o domínio, né, em bibliotecas, tá? Isso daqui é bem curioso. Não é uma ideia nova, tá? Só para avisar. Isso daqui já existe há alguns anos, mas eu sinto que com essa chegada de agentes e tudo mais, a gente está se perdendo um pouco nessa questão de organização. Parece que tudo é IA, IA, mas justamente agora que está ficando cada vez mais forte, mais relevante a ideia de arquitetura, tá? Porque, querendo ou não, agentes de IA, eles não conseguem, tá, implementar isso de cara, tá? Eles vão implementar do jeito que eles acham que tem que implementar. É a gente que tem que impor o padrão que a gente quer. A ideia aqui é a gente remover, né, ou melhor dizendo, extrair o domínio que antes estaria dentro do app, né, por exemplo, com Core Feature Shared, essa estrutura, a gente exporta basicamente, né, faz uma extração para bibliotecas, né? Então aqui, domínio seria basicamente uma ideia, né, de escopo. Daí dentro do domínio a gente vai ter algumas bibliotecas que vão manter, né, a sua camada em questão. Ou seja, a gente vai ter a camada feature, que é justamente os recursos que são relacionados à paginação e tudo mais. Então, uma rota, né, que é acessada lá na nossa SPA, por exemplo, ela cai aqui numa feature. Então a SPA, ela não precisa mais ter um componente de roteamento e tudo mais. Ela pode simplesmente fazer um lazy loading para um componente que esteja aqui na fila. Tá? Então a feature é basicamente Smart Components, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal que explica sobre Dubbing e Smart Components. E justamente a gente consegue manter a regra de carregamento de dados, renderização de componentes, são as páginas em geral. Daí logo abaixo da feature a gente vai ter camadas que podem ser reutilizadas, mas não é para ser exportadas, né? No caso para app. O app em geral ele vai ter contato só com o feature. Por quê? Porque o app é só uma casca, né? A gente costuma chamar de shell. É basicamente uma casca que vai exportar aquilo para o mundo real. Aqui o app você pode entender como uma aplicação web, aqui poderia ser uma aplicação mobile,
por exemplo, com Ionic ou alguma coisa assim. Aqui outra coisa, todos usando o mesmo domínio, porque a gente consegue ter esse compartilhamento de código. Aqui em UI, então, a gente pode colocar componentes reutilizáveis, né? Ou melhor dizendo, Dub Components, basicamente componentes que só têm entrada e saída, né? Eles não fazem requisição HTTP nem nada do gênero. Isso daí é tudo voltado para feature, que são os Smart Components, que daí sim fazem requisições, batem no back-end e tudo mais. Aqui são componentes puros, digamos assim. Basicamente componentes reutilizáveis aí que você quer usar em várias partezinhas de feature, né? Ou até em outras features que você pode ter, se você quebrar em subdomínios, por exemplo, aí você pode basicamente usar essa camada de UI para manter, né, um código só, reutilizável e ir exportando ali para as suas features dentro do domínio. Do outro lado, a gente tem o Data Access. Esse cara aqui, basicamente, ele dá acesso, né, a requisições HTTP, quando a gente fala de front-end, no caso, né. Quando a gente está falando de uma API back-end, por exemplo, seriam services, seriam o acesso ao seu banco de dados, coisas do gênero, entende? Mas aqui no front-end a gente não tem nada disso, então basicamente é o que faz requisição HTTP, então é o que vai lá para o mundo exterior, servidor e tudo mais. Aqui a gente consegue manter também gerenciamento de estado, né? Por exemplo, uma store com NGRX, Akita e por aí vai, Signal Store e tudo mais, tá? Então você consegue manter aqui, mantém ali do ladinho ali da requisição HTTP, geralmente Store também precisa ali fazer uma camadinha mais externa, né? Tipo, o NGRX tem o effect, né? Que permite a gente fazer requisições HTTP para então mutar o estado interno da store. Então aqui é o lugar mais conveniente para você manter, né, esse tipo de estrutura. Aqui na camada de utils, então a gente tem funções puras, por exemplo, um formatador de dados, ou também um validador de CPF, CNPJ, por aí vai. Essas funções que a gente cria e a gente sabe que vai reutilizar, tá? Então aqui é um excelente lugar para colocar isso. E por último, model, tá? Aqui é uma camada que eu andei estudando, eu senti necessidade, que é justamente onde eu vou colocar minhas classes, enum, também interfaces, coisas que são contratos, tá? Algumas pessoas também colocam numa camada domain, tudo bem? E eu não vejo problema também, mas eu quis extrair para model para ficar mais claro. Eu não acho que no front-end faça tanto sentido a gente ter uma camada domain, porque o domínio ele é muito próprio justamente, né, do back-end geralmente. Então faz mais sentido a gente ter o domain lá no back-end. Quando a gente geralmente faz coisas no front-end é mais relacionado a util e recursos mais utilizáveis, né, de manipulação de dados, mas a gente não está propriamente botando regras no front-end. Então, eu acho que a extração para model e util faça mais sentido. Então aqui fica mais os contratos e aqui seria as funçõezinhas que você vai reutilizar. Subindo a camada, aí vai ter os recursos que batem no back-end e exportam componentes de rota. Passando para lembrar que o curso Angular Moderno aqui do Codemation está super completo. Mais de 25 horas de conteúdo, onde você vai poder se atualizar em relação ao Angular 20 ou também aprender do zero. A escolha é sua, tá? Lá você vai aprender Differ Blocks, Resource API, Control Flow Syntax e muito mais. Então confere o QR Code aqui e eu te vejo no curso. Agora que a gente entendeu como funciona essa questão de domínio e camadas, né? Quero te mostrar como eu implementei aqui um projetinho com o Nx para exemplificar nesse vídeo. Também como o tooling do próprio Nx usando Angular e ESLint funciona muito bem para a gente preservar essa arquitetura que eu acabei de mostrar. Nesse projeto eu criei uma pastinha, né, Projects, que basicamente agrupa apps e libs. Então apps são SPAs, né, os projetos aqui. Eu exemplifiquei aqui basicamente um projeto admin e outro website, supondo aí que você esteja, por exemplo, criando um e-commerce, que vai ter a área de administração, e o website em si, que é o e-commerce que o pessoal vai lá e compra as coisas. Então aqui tem um projetinho normal, tá? É uma SPA, e aqui tem um projeto normal. Em Libs a gente tem os seus domínios, então ó, Customer é um domínio, Products é um domínio, e a gente tem o pseudodomínio também, que é o Shared. Daí aqui a gente consegue colocar recursos, né? Como por exemplo aqui o Components UI, que é justamente uma camada, né, de UI, que é componentes reutilizáveis, né, como eu falei. E aqui eu só criei o nome aqui componentes, porque de fato é justamente o nome da lib, né? Então aqui o foco é compartilhar componentes. Dentro, por exemplo, aqui do domínio de customers, a gente tem, né, as camadas. Então, quando a gente coloca feature aqui, nota que eu criei subdomínios. Então, eu não necessariamente tenho que só criar uma feature por domínio. Eu posso criar subdomínios, porque muitas vezes a gente quer segmentar um pouco melhor, fragmentar um pouco melhor um domínio que às vezes é muito grande, né? Por exemplo, o customer pode ter toda a questão de transações do usuário, do cliente, então você pode querer quebrar isso em um subdomínio menor para reutilizar. Assim como o profile, que pode ser toda a questão de preference,
os dados do usuário, tudo mais. Então você pode quebrar esse cara em um subdomínio para poder usar em outros lugares. Então aqui a gente usa o sufixo, né? Também muitos lugares recomendam criar um prefixo fit ou feature. Aqui eu geralmente uso o sufixo, tá? Isso tanto faz, tanto fez, tudo bem? É mais uma convenção que você tem que elaborar. Mas a questão aqui é a gente segmentar bem. Então aqui a feature justamente é esse recurso que vai ser usado aqui em app. As outras camadas eu já não vejo tanto sentido a gente criar um subdomínio como a gente fez aqui em feature, tá? Pode ser que esse cara aqui fique muito grande e você precise, tá? Vai de uma convenção sua, mas geralmente a gente manter um data access para todas as features, por exemplo, já é meio suficiente, porque daí já agrupa bem as services ali, gerenciamento de estado. Mas se você sentir que está ficando muito grande, muito inchado, vale a pena criar um subdomínio para o data access. Assim como o UI também, o util. Mas essas camadas assim, mais de manutenção, digamos assim, para dar um suporte para feature, geralmente elas ficam mais inchadinhas, maiores, assim, porque elas agrupam bastante recurso. Aqui em Products, né, basicamente a gente tem as camadas e eu não criei subdomínios, tá? Vamos supor aqui que eu não precisei, então eu consigo colocar feature diretamente, tá? E os outros ficam normais. Aqui também eu criei uma camada de models, que é justamente para manter classes, interfaces, enums, tá? E aí esse cara aqui, ele pode se relacionar, por exemplo, com data access, né? Vai que quer usar contratos e tudo mais. E ele, a gente já vai ver isso em mais detalhes, mas basicamente esse cara aqui, ele não pode depender de ninguém, tudo bem? Pode no máximo depender de shared aqui. Caso a gente tenha algum modelo, né, seja compartilhado entre todo mundo, então esse cara ele pode vir para cá e ser usado como base para alguma coisa. Mas nesse nível de domínio aqui, ele não pode depender de nenhuma camada, até porque essas camadas, a gente vai ver agora há pouco também, que elas têm tipos, tá? E isso é justamente a parte mais legal, como a gente consegue manter essa arquitetura boa ao longo do tempo. Aqui no arquivo ESLint, tá? A gente vai ver que a gente tem alguns relacionamentos usando esse plugin do ESLint, que é o Nx Enforce Module Borders, tá? Esse cara aqui, ele permite com que a gente delimite, né, quais tags, digamos assim, podem se relacionar. E isso daqui é bem interessante. Então aqui a gente tem a tag do scope, né, que é basicamente o escopo. Você pode entender como o domínio também, tá? Então qual é o domínio? Produtos. Então o escopo de produtos só pode depender de produtos em si ou de shared. Então a ideia é a gente não ficar misturando, por exemplo, o escopo de produtos com o escopo de customers, para a gente não criar uma dependência cruzada, tá? E também correr o risco de criar circular dependencies, né? Que é basicamente quando uma dependência depende uma da outra e fica nesse ciclo infinito e dá erro, né? Consequentemente. Então, isso daqui é uma forma bem interessante, porque daí o shared ele fica numa camada mais abstraída em cima, a gente vai ter o escopo embaixo e o escopo aqui. Então, se a gente precisar de algum negócio que esteja em customers, a gente precisa usar em outro lugar, como products, a gente precisa mover esse cara para shared. E aí, sim, a gente consegue usar nesse lugarzinho aqui, porque está compartilhado. Diretamente assim, não pode, tá? Então, essa é a ideia. Inclusive, a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, vou abrir libs, tá? Produtos, ó. Vai dar para ver que em todos os arquivos project.json a gente vai ter a tag, tá? Isso aqui foi eu que apliquei também, tá? Então, você tem que aplicar conforme a sua arquitetura. Então, ó, scope product, tá? E também tem o tipo de camada, que é o data access aqui nesse caso. E feature, mesma coisa, ó, tá vendo? Aí tem o tipo aqui. Então, com isso, você consegue delimitar bem, né, através do ESLint, e aí ele meio que te ajuda a manter essa arquitetura, tá? Em relação aos tipos de camada, daí a gente tem aquela questão de dependência que eu mostrei lá naquele diagrama lá atrás, lá quando eu estava explicando. Então, por exemplo, ó, feature, ela pode depender de data access, UI, util e model. Então, a feature ela é realmente um agregador, digamos assim, que vai entregar alguma coisa para a shell, que é a projeto SPA de fato, né? Então a gente também tem o tipo UI, né, que são para componentes reutilizáveis, e aí ele pode depender de util e model, né? Caso você tenha algum contrato aí, uma interface, né? É legal às vezes também já mantém model. Utilitários, funções, tudo mais, tá? Nota que UI não depende de data access, nem pode, tá? Porque justamente data access é mais voltado a chamadas HTTP e gerenciamento de estado. E isso é voltado justamente, né? Quem pode usar ela, né? Data access é feature, tá? Então isso daqui é bem importante. Mesma coisa, data access pode depender de util e model, tá? São camadas ali bem base mesmo para ser usados. Util pode, de certa forma, depender de outro util também, né? Geralmente a gente só vai ter um, tá? Ou
model também. Ele pode querer usar uma interface, alguma coisa assim, para trabalhar em cima de um utilitário, né? Às vezes acontece. Não é tão comum, geralmente útil é mais, recebe uma string, faz alguma coisa, retorna um booleano, alguma coisa assim, mas funciona também. E modelo, né? O tipo model, né, no caso, só pode depender dele mesmo, tá? Isso daqui é crucial para a gente não manter esse padrão ruim, sujo, e também criar uma circular dependency. Inclusive aqui em Shared Component UI, tá? A gente tem o escopo Shared, tá? Só para deixar bem claro, e o tipo UI. Eu sempre acho bem legal a gente colocar isso, tá? Inclusive o tipo, para a gente conseguir entender qual tipo de camada a gente está colocando em Shared, tá? Por mais que Shared seja geralmente um escopo bem aberto, né? A gente precisa declarar o tipo de camada, porque senão fica muito aberto. E aí vira aquela lib que tem tudo de tudo. E isso eu acho péssimo, tá? Então é bem legal você manter o escopo shared, beleza, normal, mas o tipo. E aí ele entra justamente nessa regra de validação aqui do ESLint, tá? Porque a gente consegue então validar justamente aqui, por exemplo, ó. Por exemplo, se é uma feature que tá usando aqui, ela consegue usar, né, o shared UI, normal. Mas se alguma pessoa aí meio desinformada tenta pegar aqui um data access, tenta usar um shared UI, ela vai ter um erro de validação. Só para mostrar como esse tipo de validação do ESLint é mostrado, a gente pode vir aqui em Customers, então eu vou vir na camada de Profile Feature, que é uma feature. Né? Então eu vou vir em SRC, vou aqui abrir o código, ó. Então tem algumas importações. Tá vendo como a gente está fazendo certinho, né? Então a importação está funcionando aqui, a Data Access, Util, tudo certinho, né? Respeitando ali os níveis de camada, né? De relacionamento. Ok, mas se eu simplesmente meter o louco aqui e importar aqui uma camada de outro escopo que está fora de customers. E dá um erro. Então, olha só o que vai acontecer. Basicamente, a gente vai ter esse erro aqui, ó, do ESLint NX Boundaries. Que é o projeto tagueado como escopo customers, né, usuários, pode só depender de tags do escopo customers, tá? E isso justamente tá, né, colocou lá no ESLint, lembra? Então tá aqui, ó. Customers só pode depender de customers, tá? Então, isso daqui é muito legal, porque justamente a gente bloqueia esse cara. Isso daqui é só na questão visual, né? Mas a gente consegue também rodar o comando do ESLint para justamente validar e quebrar, principalmente no CI/CD, para evitar que a gente faça merge, deploy em PRs que estão com essa arquitetura errada. Aqui eu vou rodar então o comando, ó. Basicamente ele vai rodar o ESLint em todas as libs aqui, inclusive dos projetos, tá? E a gente já vai ter o resultado aqui bem rapidinho. Então dá para ver aqui que ele já está validando para a gente, ó. Basicamente projeto, tá? É aquele erro que a gente viu ali, né? Justamente porque a fonte é o ESLint, tá? Então isso daqui permite a gente ter um controle maior, tá? Sobre o que está errado. E a gente não depende só dessa questão aí de, enfim, visual e de pastas para manter o padrão. A gente tem todo o tooling, né? Para manter o relacionamento entre camadas correto. Para conseguir visualizar bem, né, a gente tem aqui o NX Graph que traz aqui um servidorzinho. A gente consegue também exportar isso para um HTML, para um JSON. A gente consegue ver visualmente esse relacionamento. Ó. Então aqui eu tenho todo o relacionamento aqui do código, tá? Então dá para ver aqui que as SPAs, né, os projetos, eles fazem sempre essa transição de uma direção só, né? Mas a gente pode mudar aqui na setinha para baixo, para cima, mas é sempre uma direção só, porque o relacionamento ele tem que ser unidirecional, nunca bidirecional. Tá? Então basicamente SPA, né, ela depende de feature, tudo bem? E aí feature depende das camadas mais baixas, né? Então pode depender de util, como a gente fez o relacionamento, UI e data access, tá? E aí, por exemplo, um projeto ele pode depender de vários escopos também, né? Geralmente a gente vai ter uma SPA com vários escopos, né? Então, por exemplo, o website aqui embaixo, ela depende de profile feature e também de product feature. Enquanto product feature, né, depende de UI, utils, modelos e data access, tá? O único carinha aqui que eu não fiz, né, o relacionamento, deixei órfão, é justamente Shared Component UI. Esse cara aqui, então, no caso, né, ele poderia ser consumido, né, por feature ou até mesmo por a camada de UI aqui, tá tudo bem. Se quisesse compor, né, uma UI mais rica, né, dentro do escopo, daí dá para usar também. Aí outra feature aqui e a UI aqui. Então, no caso aqui, como eu criei uma shared UI, né, então ela consegue transcender, né, passar aqui para esses tipos aqui também. Nunca diretamente para a shell, tá? Aqui não pode. Então é isso, eu queria te mostrar como funciona esse tipo de arquitetura. Eu espero que você tenha aproveitado, gostado do vídeo. Deixa um like, se inscreve aqui no canal e até a próxima.